E aí galera, beleza? Lelo BR Makers, tranquilaço pessoal. Seguinte, hoje eu tô com um vídeo aqui com várias dicas legais de impressão 3D. Esse vocês não querem perder. Bora lá. É isso aí pessoal, estamos de volta aqui. Seguinte, a ideia do vídeo. Eu tava fazendo um vídeo aqui, que eu ainda não sei como é que vai ser, nem se vai pro ar alguma coisa, do Call of Duty. Bem legal, isso daqui por sinal é um porta-headset, um porta-fone de ouvidos, bem bacana. Daí o que eu percebi nesse arquivo aqui? Seguinte, é um arquivo, quando a gente imprime impressão 3D, quando a gente usa impressão 3D, normalmente as coisas ficam relativamente leves. E nem sempre o desenho, quando você passa para impressão 3D, vai funcionar do jeito que você quer. Vamos conversar um pouquinho aqui, um pouquinho de física na brincadeira. A gente tem um negócio que chama CG, ou centro de massa, ou aqui na verdade o centro de gravidade que eu quero falar para vocês, que é o seguinte, vamos falar bem leigamente para vocês como é que funciona. O centro de gravidade nessa peça está mais ou menos aqui, ó. O que acontece quando o centro de gravidade de uma peça sai da base? Adivinha? Ela cai, ela tomba. Qualquer coisa que você tenha, por exemplo, aqui é uma pilha, tá? O centro de gravidade dessa pilha bem lá no meio aqui, né? Praticamente no meio, tem essa bolinha para cima, então um pouquinho mais para cima aqui. Quando aquele centro de gravidade que está lá no meio sai da base, a pilha cai. Mesma coisa numa peça dessa. O centro de gravidade que está aqui, quando ele sair da base, olha lá, quando ele sair da base, está mais ou menos o nariz ali, ó. Quando ele sair da base, olha lá, ela começa a cair. Fica instável o objeto o que você estiver mexendo. E quanto mais alto o centro de gravidade numa peça que você está apoiando, pior vai ser. Se o centro de gravidade dessa peça fosse aqui em cima, um pouquinho menos de ângulo já derrubaria essa peça. Então o que a gente quer fazer? Carro é assim, moto é assim, um monte de coisa a gente faz desse jeito, são feitas desse jeito no mundo. Ter o centro de gravidade o mais baixo possível. No carro, quanto mais baixo o centro de gravidade, menor a chance dele capotar, beleza? Claro, estão outras coisas envolvidas nessa brincadeira. A gente está falando aqui de uma peça que está estática. No carro, você vai ter outras forças agindo numa curva, então não é bem quando o centro de gravidade sair. Quando a força que está ali agindo no centro de gravidade, na verdade ali seria o centro de pressão ali, está acima do centro de gravidade, vai fazer um pouco assim. Quando essa força daqui for maior, uma força G numa curva, quando essa força for maior do que essa outra força, vai tender a jogar o carro. Daí a gente está falando de um movimento que seria dinâmico, né? Mas numa peça estática, quando o CG sai da base, ela cai. Então a gente quer o CG o mais baixo possível, que nem eu falei, igual um carro, você quer o CG o mais baixo possível, em várias outras coisas você quer o CG mais baixo possível para evitar que tombem. Um outro jeito de mexer nisso seria o quê? Fazer uma base extremamente grande. Então se você tem uma base grande, muito menos provável do CG sair desta base e tombar essa peça. Só que dependendo da peça, para você fazer um negócio desse, você teria que fazer uma base muito grande, que sairia do desenho, né? Imagina, isso daqui tá um desenho bem bacana, esse daqui do Call of Duty aqui pro headphone. Fizesse uma base desse tamanho, talvez começasse a ficar um pouquinho esquisito. Então, a ideia do vídeo era realmente isso, era como a gente poderia modificar esta peça aqui, facilmente, no próprio Cura ou em qualquer fatiador, pra gente baixar o centro de gravidade. Como é que a gente baixa o centro de gravidade numa peça aqui desse tipo aqui? A gente coloca mais peso embaixo. Como é que a gente vai colocar mais peso embaixo aqui? Claro, a gente pode gastar mais filamento, a gente pode fazer isso daqui inteiro sólido. Só que daí você vai gastar filamento pra caramba, vai gastar tempo pra caramba de impressão e talvez não fique tão pesado. Porque você quer o centro de gravidade de novo baixo. Se eu fizer essa parte inteira sólida, eu vou baixar o centro de gravidade? Vou, talvez daqui pra cá, não vai mudar tanta coisa. E de novo, vou gastar filamento pra caramba. Então qual que seria outra maneira de fazer isso? Eu criar um jeito de deixar isso daqui mais pesado. Seguiram a ideia? Tá, isso daqui eu vou falar daqui a pouco no final do vídeo. Porque já que na hora que eu comecei a mexer no Fusion aqui, eu falei assim, putz, no Fusion não, no Cura, de repente dá pra dar mais algumas dicas aqui, não só
a respeito disso. Vocês sabem que eu gosto de dar várias dicas aqui. Então, eu peguei aqui e eu vou ensinar para vocês, então, algumas técnicas que a gente pode usar no próprio fatiador para modificar o teu arquivo Mesh, sem ter que usar um Mesh Mixer ou um Fusion, você ter que saber mexer nessas coisas. Digamos assim que eu tenho já com essas duas peças, não teria motivo para eu fazer isso, tá? Não teria motivo nesse arquivo, mas é para vocês terem uma ideia como funciona. No próprio Cura, se eu colocar uma peça em cima da outra aqui, ó, eu dupliquei a base, eu simplesmente peguei a base desse headphone, dupliquei ela e coloquei uma em cima da outra. Se eu colocar para imprimir aqui, eu vou imprimir uma peça só, e vocês vão ver porque que eu estou fazendo aspas. Olha lá, eu vou fatiar, tá sem fio nenhum, tá? Pra gente conseguir ver melhor por dentro como é que ficou. Vamos no preview aqui, vocês vão ver que apesar dele ter impresso uma peça só, ele dividiu os dois arquivos, olha lá. Olha por dentro como é que ele fica. Ele está fazendo essa escadinha desse daqui e essa escadinha desse da direita, tá vendo? Ele está mexendo, ele juntou as duas peças mais ou menos. Entendeu? E no Cura a gente não tem nenhum, pelo menos que eu saiba, até procurei, nenhuma extensão, nenhum plugin que a gente possa fazer uma operação que chama Boolean. Boolean é justamente essa operação de você misturar duas peças. A única coisa que a gente tem no Cura seria isso daqui, ó, que é a Per Model Settings. A gente modificar por modelo que a gente quer que faça. Só que ele, aqui dentro que deveria ter o Boolean, ele não tem. Eu posso imprimir como modelo normal, imprimir isso daqui como se fosse suporte dessa peça, modificar os parâmetros de impressão só para a parte de overlap, ou seja, só onde eles se juntam eu vou modificar, ou não suportar os overlaps, não fazer o suporte nos overlaps. No caso aqui eu deixei normal model, e daí ele fez essa junção. Do mesmo jeito que eu poderia, por exemplo, pegar um STL aqui, escrito BR Makers, colocar aqui e jogar aqui. Então se você só usa o Cura, dá para fazer esse tipo de coisa. Você não precisa saber mexer no Mesh Mixer ou em qualquer outro programa um pouquinho mais complicado para fazer esse tipo de coisa. Mas existem outros programas que a gente consegue fazer isso. Dona Chefa trouxe escondidinho para mim. Um garfo. Isso aqui é uma limonada? É. Ou é... como é que chama? Marguerita. É limonada, né? Rock and roll, olha lá, caveirinha da pessoa. Existem outros programas de fatiamento que conseguem fazer um serviço um pouquinho melhor do que o Cura, mas se você só usa o Cura, está acostumado a usar o Cura, já tem teu perfil tonadinho, você já sabe que dá para fazer alguma coisa desse tipo. Então se você misturar, colocar uma peça em cima da outra, sim, você vai acabar conseguindo alguma coisa bacana. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, no Idea Maker. No Idea Maker, tá igualzinho aqui, eu tô com a Flying Bear aqui selecionada, mas a impressora não importa. Eu dupliquei a base, vamos colocar uma em cima da outra aqui, ó. E se a gente simplesmente vier aqui e mandar fatiar, vocês vão ver o que ele vai fazer, ó. Preview. Ele fez praticamente a mesma coisa que o Cura fez, olha lá. Ele imprimiu as duas peças junto, mas não é isso que a gente quer fazer. Vamos fechar aqui o Preview. Vamos selecionar essas duas peças, segurando o Shift, ó, selecionamos as duas peças e a gente vai vir aqui ó, em Boolean, aqui em cima, tá vendo? Aqui sim, o Idea Maker já tem essa ferramenta, que é um negócio bem bacana. Quando eu fiz vídeo, o primeiro vídeo aqui do Idea Maker, ainda não fiz um tutorial dele, mas eu comentei que tem isso daqui que é muito bacana. A gente pode colocar, ó, subtrair a peça A da B, subtrair a B da A, imprimir só a interseção, ou seja, só onde ele intersecta as duas peças que ele vai fazer, ou fazer a união. Vamos selecionar a união aqui e colocar executar. Eu uni essas duas peças, pessoal. Ela virou uma peça só agora, não são duas peças. Agora vamos ver o que vai acontecer na hora da gente fatiar. Ó. De novo, tá sem fio para a gente ver melhor por dentro. Ó lá. Preview. Só aqui em cima já dá para ver que já mudou o arquivo. Olha lá, galera. Olha lá. Tudo bem, a gente tem essa parte que ele imprime aqui do buraco. Era de se imaginar, né? A gente precisa de alguma coisa suportando, mas está sem enfios, daqui é só um enfio. Mas olha por dentro, pessoal, não tem mais a escadinha das duas peças dos dois lados. Então a gente realmente fez uma operação de Boolean aqui, né? Juntamos uma peça na outra e a gente consegue imprimir desse jeito. Agora imagina se eu fosse colocar um BR Makers aqui, ficaria um jeito bem melhor, bem mais bem feito, e eu não precisei usar nem o Mesh Mixer, nem o Fusion, nada disso. Eu simplesmente fiz no próprio fatiador isso daqui. Isso daqui é uma coisa bem legal. Claro, você pode ter o Idea Maker, simplesmente pegar essa peça daqui, exportar ela com STL e jogar no teu Cura e fatiar no Cura. Top!
Bacana, beleza? Agora vamos voltar pro Cura, já que eu dei essas dicas, eu fiz questão de dar essas dicas aqui, antes realmente de falar disso daqui. Porque ficaria um vídeo muito, simples se falasse só disso daqui. Agora vamos pro propósito realmente que me deu a ideia de fazer esse vídeo, que é essa peça que a gente realmente baixar o CG dessa peça. O que eu pensei? Eu falei assim, poxa, se eu colocar alguma coisa com chumbo aqui embaixo, eu vou baixar bastante o CG. Claro, eu fiz um negócio pequeno para imprimir mais rápido, tá? O que eu fiz? Eu fiz um buraco aqui e uma pecinha pra gente colocar chumbo, areia, qualquer coisa que a gente coloque aqui, e ela encaixa aqui dentro. Como é que eu fiz isso, pessoal? Simples pra caramba. Eu acho que, às vezes, só de eu dar ideia pra vocês, quem já entende um pouquinho do Cura, já vai ver que, galera, é muito simples. Você mesmo pode até pausar o vídeo, já sei como é que eu vou fazer isso. Mas vamos mostrar pra galera como é que eu fiz então, pessoal. Eu peguei a peça normal, original tá aqui. Eu vim das extensões aqui, tem vídeo ensinando a instalar extensões, plugins no Cura. Eu vim aqui, ó, Parts for Calibration, tá vendo? E coloquei um cilindro, ou um tubo, aqui vai dar na mesma, né? Vamos colocar um cilindro aqui, eu adicionei o cilindro, o problema é que ele tá no meio, pessoal, ele tá ali no meio. Então vamos tirar isso daqui da frente, vocês vão ver que a gente tem um cilindro aqui. O que a gente pode fazer com esse cilindro agora, pessoal? A gente pode aumentar ele. Vamos aqui na escala, vamos tirar o Uniform Scaling. Na verdade a gente pode usar o Uniform Scaling para o X e Y no começo, ó. Vamos aumentar um pouquinho essa peça. Foi o que eu fiz aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho ela, acho que foi mais ou menos desse tamanho. Só que para ser mais rápido eu acabei fazendo ela menor no eixo Z, então tirei o Uniform Scaling aqui e diminuí. Dica agora nessa brincadeira, quando você veio no visual mais ou menos o tamanho que você quer, o que eu recomendo você fazer? Você vir aqui, pegar um papel e uma caneta e anotar isso daqui, só que, poxa, para que anotar 189,4? Vamos colocar 190 de tamanho. 190 de tamanho. E aqui a gente pode colocar 110 de tamanho. Pronto. Números mais fáceis, anota o tamanho só para garantir, tá? Na teoria você não vai precisar anotar isso. Agora o que a gente faz? A gente tem que colocar isso daqui no centro dessa nossa base, ou do objeto. No caso, aqui no centro, na tua peça, pode ser que fique em outro lugar, daí você vai ter que ir meio na mão para onde você quer, né? Você pode simplesmente vir aqui, mexer e tudo mais. O que eu gosto de fazer, pessoal? Eu venho aqui, ó, posição dela, 0 no X, 0 no Y e 0 no Z. Essa peça está completamente centrada na mesa. Agora eu faço a mesma coisa com essa daqui, ó. 0, 0 e 0. Agora aquela peça está completamente centrada aqui, tá vendo? Só que eu não consigo ainda mexer nela porque essa peça daqui é maior. Então vamos voltar para trás. O que eu quero fazer dessa peça nessa? Eu quero simplesmente abrir um buraco deste tamanho. E depois eu vou imprimir essa peça separadamente. Então vamos lá. Então o que eu quero fazer? Eu quero que essa peça daqui, agora sim a gente vem aqui em Per Model Settings, tá? Eu quero que ela seja Modify Settings for Overlaps, Don't Support Overlaps ou Normal Model. Eu quero que essa peça aqui seja Modify Settings for Overlaps. Daí sim eu vou pegar essa peça, vou colocar, ó, putz, o que eu coloquei aqui de novo? A gente vai ter que fazer uns testes aqui, porque faz tempo que eu fiz isso, tá, pessoal? Mas vamos simplesmente voltar agora sim, colocar 0. Vamos fatiar aqui para ver como é que fica. Coloquei tudo 0. Vamos ver no preview como é que fica. Junto. Vamos lá, pessoal. Vamos pensar junto o que eu preciso fazer aqui. É uma peça que eu não quero fundo. Então vamos lá de novo. Wall Thickness. Eu posso ter... Wall Line Count, vai? Que eu selecionei aqui. Eu posso ter... porque eu vou querer o buraco dentro, né? 2... Top Bottom Thickness, eu vou querer Top Bottom Layers, vai? Vamos colocar 5 para imprimir direito a parte de cima. Bottom Thickness, isso daqui sim 0. Pronto, agora vamos voltar isso daqui, colocar 0 e 0. Acho que foi isso que eu fiz, vamos fatiar. Vamos ver como é que ficou. Ah, o enfio também tem que ser 0. Deu branco em tudo, bem na hora de fazer o vídeo aqui, calma. Vamos de novo, pessoal. Eu juro que eu não lembrava direito o que eu tinha colocado de configuração aqui. Agora eu cheguei e eu vi onde eu cometi o meu erro. Desculpa, pessoal. Fazer vídeo assim, depois de tanto tempo que eu fiz o negócio aqui, é realmente complicado. Enfim, tamo lá, ó. Vocês vão ver que eu cheguei aqui no que eu queria. Pronto, vamos lá, vamos selecionar aqui. Tirar da frente. Mostrar para vocês. Eu tava mexendo aqui, pessoal, sem querer. Eu tava deixando selecionado aqui, tava mexendo
nas configurações dessa peça, enfim. A gente tem que selecionar essa peça de novo, vamos vir aqui em Per Model Settings. Aqui a gente tem que colocar em Cutting Mesh, não em Fill Mesh Only, tá vendo? A gente tem que colocar em Cutting Mesh, que a gente está cortando isso daqui. Daí sim, a gente vai selecionar os settings aqui. Você pode selecionar ou filtrar aqui em cima. Eu coloquei, ó, paredes, Top Layers, Bottom Layers, ou seja, as de cima, as de baixo e Infill. Paredes, 3. Top Layers, 5. Vocês já vão entender. Bottom Layers, 0, porque eu quero um buraco. E Infill, claro, 0 também. Agora sim, a gente seleciona aqui, coloca do jeito que eu tinha falado, 0 e 0, vamos centralizar. Vamos fatiar e vocês vão ver que a gente simplesmente cortou esse modelo aqui no Preview, tá vendo? Olha lá. A gente cortou esse buraco e fez um buraco. O que a gente pode olhar aqui que eu falei, ó, das 5 top layers, ó, aqui, ó. Eu quero que isso daqui tenha alguma coisa, né? Então eu quero as top layers aqui. O Wall Line Count aqui no Cura, às vezes não funciona muito bem isso que a gente fez, é o seguinte. Eu coloquei 3 e vocês vão ver que a gente colocou 3 da peça aqui. Eu acho que a peça tá com quantas aqui? Vamos ver? Wall. Ó, tá com 3. Olha lá, 3. E tem 3 da peça que a gente está cortando. Se a gente colocar 0, às vezes dá ruim. Então você pode imprimir com uma só aqui. A gente vai usar outra da peça. Então vamos lá, vamos voltar lá. Ó. Vocês vão ter que ir mexendo até vocês chegarem no valor que vocês querem. Per Model Settings, Wall Line Count, a gente pode usar uma só. Vai acabar ficando com 4 no final, mas tem coisa que não tem jeito mesmo. Vamos lá, 0, Enter, vamos fatiar de novo, porque a gente também não precisa de tanta parede ali, né? Olha lá. Ficamos com 4 paredes agora, as 3 da peça normal e uma que a gente selecionou aqui. Fizemos esse buraco. Se a gente fosse no Idea Maker fazer isso, a gente podia simplesmente usar o Boolean e fazer aquele buraco. Simples também, ia funcionar, você pode exportar ou fatiar no próprio Idea Maker, enfim. A parte complicada dessa brincadeira é o seguinte, quando a gente começa a mexer com física. Se eu fizer um buraco de 2 centímetros e imprimir isso aqui com 2 centímetros, adivinha? Não vai entrar nunca. Na teoria, matematicamente falando, se eu fizer isso daqui com 2 centímetros, isso daqui com 1,9999999 dízimo centímetros, deveria funcionar. No mundo real, claro que não vai funcionar. Ainda mais com impressão 3D. Você precisa conhecer bem a tua impressão 3D para saber qual que é ou quais que são as tolerâncias da tua impressão 3D, da tua impressora 3D. Normalmente, impressoras que a gente compra que estão bem tonadinhas, uma impressora bacana, que ela está bem reguladinha, e steps e tudo mais, você consegue descer a tua tolerância até 0,2 milímetros, ou seja, você consegue imprimir peças print in place, ou que se mexam, que você está imprimindo ela, uma engrenagem e tudo mais, até 0,2 milímetros. Abaixo disso é muito difícil. Então, se você não tem certeza, eu recomendo vocês ficarem mais perto do 0,3 ou 0,4, ou seja, eu preciso fazer esta pecinha aqui ficar 0,3 ou 0,4 milímetros menor do que o buraco. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, a gente simplesmente salva esse arquivo nas configurações que você quiser, salva ele, o G-Code. Depois que você salvou o G-Code do jeito que você quer, a gente vai tirar essa peça de cima, vamos deletar ela, né, na verdade, né, a gente pode deletar ela, e a gente vai trabalhar só com o cubo. Daí a gente vai voltar aqui, vai colocar que isso daqui é uma peça normal, de novo, a gente quer imprimir ela com uma peça normal, e vai escolher as configurações que a gente quer. A gente pode simplesmente vir aqui no tamanho e diminuir ela um pouquinho, ou seja, está com 190, a gente coloca 189.6, 189.7, tá? Alguma coisa desse tipo. E diminui um pouquinho a altura também, para garantir que isso daqui vai encaixar lá dentro, porque essa parte de cima aqui que imprimiu sem suporte, eu fiz sem suporte. Então pode ser que fique um pouquinho para baixo. Então se você fizer exatamente do mesmo tamanho, pode ser que a peça de baixo fique um pouquinho para fora. Então diminui ela um pouquinho. 0,3, 0,4 milímetros está de ótimo tamanho. Se você não quiser mexer aqui, você pode também vir aqui em Horizontal Expansion e simplesmente colocar aqui menos 0,3, 0,4, menos 0,4, vai, pronto. E daí mandar fatiar, coisa que a gente tem que fazer aqui, a única coisa diferente, top layers, 0, para a gente poder colocar alguma coisa de peso aqui dentro. Vamos no preview, me explica. Galera, pegando configurações lá ainda, né? Ué, mas eu selecionei ele como normal mode. Mas tá aqui com coisa aqui, desculpa, pessoal.
Normal Model, Normal Model, Normal Model. Pronto, agora sim. Vamos fatiar. Vamos ver como é que ficou. Vai ter enfio agora, né? Beleza, arrumei. Agora 0 de enfio para a gente poder colocar coisa dentro. Fatiar. Pronto, pessoal. Agora sim fizemos essa peça com uma tolerância um pouquinho menor. De novo, no Z, pessoal, eu recomendo sim vocês mexerem, tá? Pelo menos 1 milímetro aqui, ó. Então vamos diminuir um pouquinho a altura do Z. Vamos fatiar aqui. Pronto. Essa peça seria a peça que eu falaria para vocês imprimirem, que vai encaixar aqui. Pode ser que você tenha que imprimir 2, 3 vezes essa peça até você conseguir ela encaixar direitinho aqui, porque você não quer que ela fique completamente folgada, tá certo que você vai acabar passando uma cola, um CA, uma super bonder, alguma coisa, e você também quer que ela entre, né? Não quer que ela fique impossível, que você tenha que martelar aqui para dentro. Então vocês vão ter que mexer um pouquinho aqui. O que eu recomendo colocar aqui, pessoal? Putz, sinceramente, chumbo de pesca, qualquer coisa aqui, se você fizer uma peça maior, eu podia ter pensado um pouquinho melhor, era só para fazer o vídeo para vocês. Mas a ideia tá dada, a dica tá dada. Outra coisa que você pode fazer aqui, posso até fazer um vídeo para vocês disso daqui, a gente pode usar isso daqui de forma para derreter o chumbo é muito fácil de derreter. Então coloca dentro de uma... É que você precisa de umas terras um pouquinho especiais, mais fininhas e tudo mais, mas até dentro da areia, uma areia bem fininha, você conseguiria fazer isso daqui, tá? Você fazer um potezinho com areia, um pouquinho úmida, né? Prender direitinho em volta, derreter o chumbo, colocar aqui dentro, ele vai derreter esse plástico todo aqui, vai ficar um chumbo mais ou menos nesse formato que você poderia colocar aqui dentro também. As ideias são infinitas de fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que aí, as dicas estão dadas. Desculpa a bagunça aqui, porque sério, isso daqui eu fiz faz uns 2, 3 meses, isso daqui, e daí fui gravar o vídeo para vocês hoje. Me perdi de novo aqui porque eu já tinha usado esses Supermodel Settings para fazer outras coisas, enfim. A ideia é essa, galera, espero que vocês tenham gostado demais dessas dicas aqui do BR Makers. A gente se vê no próximo vídeo todas as terças e quintas às 18 horas. Um baita de um abraço para vocês com muito rock and roll. Valeu!